Los Angeles Clippers 115-96 para cima do Minnesota Timberwolves, um jogo onde o Clippers está passando por uma boa reformulação, perdeu o Zubat, perdeu o Harden, mas sobrou o Kawhi Leonard e ele foi quem decidiu o jogo, uma atuação monstruosa dele e ele foi peça fundamental para essa vitória do Clippers e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Clippers, no outro canal sobre a vitória do Knicks sobre o Boston Celtics, confronto direto, aquele foi o jogo com maior expectativa do dia e o Knicks não tomou conhecimento, foi muito superior ao Celtics nesse confronto direto, né? Enfim, fica essa outra sugestão. Nesse jogo daqui também não teve competitividade não, o Clippers foi muito superior. Enfim, destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4 da manhã, 4 da manhã dessa segunda-feira. E o que isso significa? Nada. Mas eu trago um vídeo novo todos os dias. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo, beleza? Vamos começar olhando aqui o lado do Minnesota Timberwolves, porque foi o mandante. E vale destacar, o Clippers tá passando por uma boa reestruturação, né? Porque o Zubat foi para o Indiana Pacers, vieram jogadores em trocas, então o Benedict Mathurin vai ser um belo reforço, um cara que vai agregar nesse time do Clippers, mas ainda não estava disponível. De fato, na prática para esse jogo, não chegou ninguém e foi embora o Zubat e o Harden, dois dos principais nomes desse time, né? O Zubat indo para o Indiana Pacers e o Harden indo para o Cleveland Cavaliers. Então o Clippers ainda não tinha o Mathurin, o Clippers não tinha o Garland, de fato foi só o Kawhi Leonard e isso foi o suficiente, é o que é mais impressionante. Enfim, olhando aqui para o lado do Minnesota Timberwolves, o maior pontuador foi o Anthony Edwards, ele fez 23 pontos, além de 4 rebotes, mas 7 de 18 nos arremessos, 1 de 8 na bola tripla, não foi lá um grande aproveitamento do Edwards, né? Aí depois o Julius Randle que fez 17 pontos além de 8 rebotes, 6 de 14 nos arremessos, também abaixo dos 50%. Os dois protagonistas desse time do Minnesota somados fizeram 40 pontos. Não é ruim, mas quando eu chegar do lado do Clippers e mostrar o que o Kawhi Leonard fez, a gente vai ver o quão impressionante foi o jogo do Kawhi. Enfim. Depois o Rudy Gobert com 10 pontos além de 7 rebotes, é um bom jogo do Gobert. Aí os outros dois titulares que foram muito abaixo, né? Abaixo. O Jaden McDaniels com apenas 2 pontos, tendo 1 de 4 nos arremessos. E o DiVincenzo fechando os titulares com apenas 1 ponto e 4 rebotes, tendo 0 de 3 nos arremessos. No geral, o DiVincenzo e o McDaniels, que são peças importantes desse time, somados fizeram 3 pontos, é muito pouco, cara. Muito abaixo os dois. E arremessaram um pouco, né? Nem tentaram, essa aqui é a real. E aí a gente vai para os bancários. O Ingles ficou zerado. O Phillips fez 2 pontos. O Freeman fez 0 pontos. São caras que normalmente jogam pouco, eles jogaram 4 minutos basicamente. Além de outros caras que jogaram essa minutagem, daqui a pouco eu chego lá. Porque de fato teve um blowout cabuloso. O Clippers estava com uma margem muito grande. E de fato um Clippers tendo só o Kawhi Leonard de protagonista. Tudo bem, o John Collins ainda tá lá, mas não é a mesma coisa do que era o Harden, do que era o Zubat em nível de... O Zubat nem tanto, mas do que era o Harden, principalmente em quesito pontuação. E sobrou só o Kawhi desses caras, e isso foi o suficiente para passar o carro para cima do Minnesota. Um blowout com mais de 4 minutos, cara. 4 minutos em que já dava para ver que o Minnesota não teria a mínima chance de reagir. Um tempo até maior, né? Mas de fato, para jogar só esses bancários que jogam um pouco, 4 minutos basicamente. Enfim. O Naz Reid fez 8 pontos, além de 9 rebotes. E veio até que bem do banco, só que foi 4 de 9 nos arremessos, também abaixo dos 50%. Ah não, aqui é uma estreia interessante pro Minnesota, cara. O Dosunmu que veio do Chicago Bulls, jogou. O Dosunmu fez 11 pontos, teve 4 de 11 nos arremessos, não é lá grandes coisas, mas ele vai ser uma peça importante. Foi uma bela troca, por sinal, porque quem foi embora, né, foi o Dillingham e mais um, não tô me lembrando agora. Mas o Dosunmu vinha jogando muito bem pelo Chicago Bulls, cara. Eu acho que deve ter sido o Dillingham e mais uma ou outra pique. Mas o Dosunmu é muito bom jogador, ele vem sendo um dos melhores jogadores do Chicago na temporada. Veio de jogos recentes muito bons e chega para ser um bancário importantíssimo para esse time. Duvido nada
com o tempo, inclusive, ele pegar uma vaga do DiVincenzo, por exemplo. Ou até mesmo do McDaniels eu acho que não, mas do DiVincenzo eu não duvido que ele pegar essa vaga. Tá bom? O Dosunmu é muito bom jogador. O Clark fez 8 pontos e o Behringer 4 pontos. Tanto o Clark quanto o Behringer jogaram só esses últimos 4 minutos que eu citei do blowout. E fechando ao lado do Minnesota, o Bones Hyland fez 10 pontos. Mas assim, o Wolves perdeu. Mas olhando nesse médio, longo prazo, você ter Naz Reid, Dosunmu e Bones Hyland como bancários, são caras que vão te agregar muito em pontuação. Eu diria que o Dosunmu e o Naz Reid vão te entregar regularmente mais de 10 pontos por jogo. É o que eu espero, pelo menos, porque eles têm qualidade para isso. O Bones Hyland talvez também, porque é um excelente bancário. Mas eu acho que o Dosunmu e o Naz Reid com boa regularidade vão te entregar 10 pontos por jogo. Então, o Dosunmu foi um baita reforço pro Minnesota, tá? Eu acho que ele vai agregar bastante para esse time, que nem eu falei. Duvido nada com o tempo ele pegar a vaga do DiVincenzo. Eu acho que do McDaniels não, porque o McDaniels tem uma parte física de rebotes também, que ele agrega um pouquinho mais. Mas eu não duvido o Dosunmu pegar a vaga do DiVincenzo com o tempo. Enfim, do lado do Wolves, a notícia positiva é já a estreia do Dosunmu. Mas o resto tudo é notícia negativa, porque o jogo foi muito ruim. E aí a gente vai pro lado do Clippers. Kawhi Leonard, 41 pontos, além de 8 rebotes. Ele teve 4 desarmes ainda, né? Enfim, 14 de 30 nos arremessos, dá quase 50%, além de ter matado 5 bolas triplas. Cara, eu falei aqui, né? O Anthony Edwards fez 23, o Julius Randle fez 17. Somados, isso daqui dá 40 pontos. Só o Kawhi fez 41. Então, assim, só o Kawhi Leonard fez mais do que a soma dos dois protagonistas do Minnesota. Isso retrata muito bem o que foi o jogo. Uma atuação extraordinária do Kawhi Leonard. E que nem eu falei, o Harden saiu, o Zubac saiu, sobrou só o Kawhi de protagonista. Que nem eu falei, até tem o John Collins. Mas a diferença de protagonismo do John Collins pro Harden era muito diferente, né? Então, de fato, é um Kawhi que vai aumentar a quantidade de arremessos nessa trade deadline, né? Nessa janela de transferências que teve na NBA. O jogador que vai assumir o maior papel de protagonista através das trocas que ocorreram é o Kawhi, porque trocou o Harden pelo Garland. O Garland é bom jogador também, só que o Garland tende a arremessar bem menos do que o Harden arremessava. Então eu acho que o Kawhi vai se tornar cada vez mais protagonista. Veio o Mathurin no lugar do Zubac, né, basicamente. Você perde um pivô muito bom, mas ganha um cara que vai te entregar a pontuação. O Mathurin sim, eu acho que vai arremessar mais do que o Zubac, né? Enfim, esse Clippers inteirinho, tendo o Garland, tendo o Mathurin, é um time que ainda tendo o Kawhi, ainda tendo o John Collins, um Brook Lopes que pode retomar o que já fez no Milwaukee Bucks algum dia. É um time que pode voltar a ser competitivo. Até porque provavelmente vai pegar a vaga em play-in. É difícil imaginar que algum time atrás do Clippers... É que eu gosto bastante do Dallas, mas mesmo com Cooper Flag mandando jogos em sequência de 30 mais pontos, 4 jogos seguidos basicamente mais de 30 pontos, o Dallas perdeu todos esses jogos. Teve jogo que o Cooper Flag meteu 49 pontos e o Dallas perdeu do mesmo jeito, né, contra o Charlotte Hornets. Então, o Dallas seria esse time que eu acharia que poderia beliscar essa vaguinha do Clippers. Poderia ser o Memphis também. O Memphis passou por boas trocas, perdeu o Jaren Jackson Jr. agora, né? O Ty Jerome tá assumindo o protagonismo. Pode ser que daqui a alguns jogos o Memphis comece a engrenar, mas teve muitas mudanças. E o Dallas também, mudança radical, como foi a saída do Anthony Davis, mas nem jogava também. Enfim, ver se o Clippers não vai entrar em uma fase de muita oscilação, né? Porque teve trocas radicais. Enfim, mas um grande jogo do Kawhi. Depois do Kawhi Leonard, vale destacar, o Kawhi fez mais do que a metade dos pontos de todos os titulares do Clippers. A totalidade de pontos dos titulares do Clippers foi 75. Só o Kawhi fez 41. Então, literalmente, ele fez mais da metade da pontuação do time titular inteiro do Clippers. Depois dele, o John Collins fez 15 pontos, além de 4 rebotes. O Chris Dunn com 9 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, contribuindo bastante em todos os quesitos.
E aí o Derrick Jones, que recentemente voltou de lesão, fez 5 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E o Brook Lopes, 5 pontos, mas ele pegou apenas 2 rebotes. É pouco, pelo que eu espero dele, ainda mais agora com a saída do Zubat. Aí a gente vai para os bancários. O Batum fez 3 pontos além de 3 rebotes. O Niederhauser contribuiu com 15 pontos além de 6 rebotes. 5 de 5 nos arremessos. Aproveitamento perfeito. Ele que foi ejetado, o Chris não foi ejetado, o Niederhauser foi ejetado e do lado do Wolves o DiVincenzo foi ejetado. Enfim. Depois, o Banton fez 2 pontos, já nesse blowout na reta final. Kobe Sanders fez 10 pontos, além de 4 rebotes. Ele é um grande bancário que surgiu nessa temporada do Clippers, agrega bastante. O Titi Washington, considerado jogando esses 4 minutos finais, né, que teve o blowout que nem eu citei. O Ken Christie fez 2 pontos e o Jordan Miller, que é um bancário que eu me surpreendi ao longo da temporada também, 8 pontos além de 4 assistências. Ele jogou mal, ele teve 1 de 6 nos arremessos, aproveitamento muito ruim. Mas enfim, ele apareceu bem na temporada. O Kobe Sanders, o Jordan Miller, o próprio Ken Christie, o Niederhauser, são bancários que surgiram nessa temporada do Clippers e que agregam. Eu diria que principalmente o Jordan Miller e o Kobe Sanders agregam bastante nessa rotação. E aí, jogadores que não tiveram à disposição. O Bogdan Bogdanovic, que é um bom arremessador de 3 e já está desfalcando há um bom tempo. O Bradley Beal, que quase não jogou na temporada e ele seria um cara a agregar nessa pontuação. Não teve o Mathurin, que veio do Indiana Pacers. O Isaiah Jackson veio nessa troca também, pelo Zubat. E também não teve o Garland na troca do Harden. Então, o Zubat e o Harden foram embora e os caras que vieram no lugar deles vieram todos já desfalcando, como é o Garland, o Mathurin e o Isaiah Jackson. Fora que o Bradley Beal e o Bogdanovic não estão jogando. Com a retomada de lesão de todos esses caras, é um Clippers que volta a ser bem competitivo. Porque dá para esperar o Bradley Beal voltar a agregar com alguns pontos, ainda mais agora com a saída do Harden, vai ter espaço para protagonistas aparecerem. E daqui a pouco tendo o Garland, tendo o Mathurin, o Bogdanovic voltando de lesão, Bradley Beal voltando de lesão, o Kawhi Leonard vai ter ajuda nessa pontuação. Mas enquanto não tem esses caras, o Kawhi faz isso. 30 arremessos, arremessou mais do que o dobro do que é o padrão dele, basicamente. E fez 41 pontos, sendo o dono do jogo. E é isso, o jogo se resume em um Clippers todo remendado, um Clippers passando por muitas mudanças, mas com Kawhi Leonard sendo dominante e sozinho fazendo uma pontuação maior do que a soma de Anthony Edwards e Julius Randle. Mostra muito do que foi o jogo. Uma atuação onde o Clippers foi melhor de ponta a ponta. E com isso, saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!